Ah, boa tarde. Bom dia. Bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a gente. Essa daqui eu estou registrando esse momento porque é a nossa primeira experiência com RPGs em sala de aula, certo? Então a gente trabalhou alguns dias aqui com os alunos, a gente assistiu o filme 1492, A Conquista do Paraíso, certo? Porque esse vai ser o ambiente do nosso jogo. A gente passou mais uns dias trabalhando com parte de descrição para criar personagens. E depois a gente também trabalhou com preenchimento de fichas. O Editon colabora com a gente, tá? Então, a parte avaliativa está com relação à participação dos alunos, com relação a esse trabalho criativo com os personagens, o trabalho que eles fizeram junto às fichas, para preencher as fichas dos personagens também, que isso aqui não foi só preenchimento de ficha, como também a criação de uma história. E cada um aqui vai apresentar o seu personagem. Tá? Começando aqui pelo nosso arco da sala de aula, o Ednael, e vai dizer quem é que ele vai assumir aqui no mais puro estilo Jumanji, onde cada um dos personagens, entre aspas, do filme, né, assumiu um novo personagem que estava dentro do videogame, bem, dentro do jogo. Olha, tá saindo toda a conversa de vocês aí do lado. Ednael, fala aí pra gente quem é o teu personagem. Não precisa ler, não te preocupa, só lembra o que ele é, profissão, idade. Eu tinha esquecido até o nome dele. Obrigado. O meu personagem é Eduardo, tem 42 anos, então ele está com filho. Tu lembra alguma coisa da história da vida dele? Ele perdeu a esposa e o filho na porta do quarto. Perdeu a esposa e o filho? Aonde? Na porta do quarto. Na porta do quarto? Dele. Foi? Foi a porta que caiu em cima dele? Não, morreu na porta do quarto. Ele morreu na porta do quarto. Ah, legal, então. Ele mora onde, tu sabe? Não. Tá. Elizabeth, o que nós podemos falar do teu personagem? Bom, meu personagem é uma médica, o nome dela é Gabriela. Ela tinha 30 anos e percorreu toda a cidade da Europa. Então ela ficou viúva cedo, teve um filho cedo que se chamava Pedro. E o marido dela morreu numa guerra. Morreu numa guerra. Sim, na África. E o Zirene? O que nós temos aí do seu personagem? Eu só vou falar o nome e a idade. Tu lembra a história dele? Tudo dela. O que tu lembra aí, Zirene? Quem que tu és? Eu sou trabalhadora. João o quê? Eu sou João. Só o João? Eu tenho 18 anos. 18 anos. 18 anos. O que mais que ele faz? Quem é que escreveu a história dele? Escrevia muito. E aprendeu a escrever? Aprendeu a escrever. E é bonito ou ele é feio? Ah, que bonito. Muito bonito? Tá legal. Bora ali pro outro lado então. Marcos Daniel. Fala aí do teu personagem. Tu não sabe nada dele? O que tu és? Hã? Tu não leste, não? A letra da Eugênia estava tão Ele complicada? pediu, ele disse, ele não ia falar, ele só Fala o que eu tenho. Toma, tu quer? Cadê? Não? Não? O que tu consegue falar? Um padre. Grita. Um padre tinha 30 anos.
Que mais? O que esse padre fez? Ele aprendeu a ler? Ele era de uma família rica, de uma família pobre? Não lembra? Uma família rica. Era rica a família dele? Tu não lembra mesmo? Fala o seguinte, dá uma lidinha de novo, dá pra ele o papel. No final ele repassa pra gente. E agora a gente vai falar com Kerberson. Diga lá, Kerberson, o que nós sabemos do seu personagem? O que ele é? Navegador, o nome do meu personagem é Fernando, ele tem 44 anos. O que mais tu sabe dele? Ele é alegre, gostava muito de navegar. Navegar. Tinha colar e tomar uma cachaça. Ele curtia uma. Tá. Agora vamos lá pro Janson. O que podemos falar do teu personagem, Janson? O que ele é? Como é que foi um pouco da vida dele? Um personagem soldado, tem 25 anos. Como é que é a aparência dele? Ele é baixinho, alto, forte. É casado? É. É casado? Tem o nome da esposa dele aí? Tem alguma filha? Não fala. Qual o nome da filha dele? Joana. É Joana? Não, o nome da filha dele é Maria? Maria. De quem era? Era Maria Joana, Tá amor. vendo? Ela sabe mais da tua vida do que tu. E agora eu não sei da minha. Tá. Fala um pouco da tua vida, não fala só da vida dos outros, não. Não, não falo. Ainda bem que eu tô trabalhando. Sem nem dormir. O que a tua personagem faz da vida para sobreviver? Qual é a profissão dela? Escritora. Então, o que tu pode falar da vida dela? O nome dela é Manuela, tem 29 anos. Manuela tem 29 anos. Como é que ela aprendeu a ler? Não sei. Tu não sabe como é que a Manuela aprendeu a ler? Sério? Mas quem foi que ensinou ela? Descobre aí. Enquanto isso, a gente vai descobrir aqui com a Dona Conceição. Dona Conceição. Mamãe da minha Fale aí do seu personagem. Agora a gente vai escutar uma história mais triste que a gente pode ouvir hoje. Ainda bem que tem O que foi que aconteceu com ele, Dona Conceição? Quem é ele? Ferreiro, É um ferreiro? Qual é o nome do nosso ferreiro? Laerte, Laerte? E aí, como é que foi a vida dele? ficou órfão, parece, né? Ah, ele ficou órfão, quer dizer, perdeu os pais dele. É, ainda bebê e nunca soube nada dos seus pais. Ainda jovem começou a trabalhar como aprendiz de ferreiro. Aprendiz de ferreiro. E depois? Ele conseguiu casar, pelo menos? Não sei, Ele não conseguiu, né? Ficou solteiro pro resto da vida? acho que foi, peraí. Hoje, aos 40 anos, não ouvi bem por causa dos barulhos das Ah, por causa das forjas. é, mas é grande e forte como um ouro parece, russo, né? Está
precisa, parece. É depressivo. É, porque Porque sua esposa ficou com um namorado, ou parece que fugiu. Ela fugiu. fugiu com um. Marinheiro. Uhum. É, realmente, é uma vida um tanto sofrida. Tá, agora Não sei por que dá pra... a gente vai descobrir o que aconteceu com o padre agora. E aí, padre, fala um pouco da tua vida aí pra gente. Hã? Pera aí, pessoal, vai fazer silêncio aqui que o Dadá vai falar. O que ele falou das pessoas? Ele comia as pessoas? Tinha 30 anos, ele era um padre, tinha 30 anos, rezava e sabia da vida das pessoas. As pessoas iam se entendi. confessar Assava com e comia ele. as pessoas. As pessoas iam se confessar com ele, aí ia saber os testemunhos das pessoas. Da vida das pessoas. Mas não era fofoqueiro, não, era? Tá, quem é que tá faltando agora da escritora, né? O que é que tu ia falar da gente? Era a escritora? Era a escritora que toca. O que tu ia falando? Não, Qual é o nome dela? Manuel. E aí, como é que foi a vida da Manu? Ela tá muito triste com o seu casamento e quer fugir de casa. Tá complicado isso. Agora Tá, pessoal, a gente passou dessa primeira etapa, todo mundo já se conhece. O trovador contou da vida dele, né? Um cara bonitão, a médica. porque quando ele é bombado, é um cara bonitão. Muito bem. Olha só, Cara bonitão, então a gente vai começar agora a nossa primeira partida de RPG. Deixa só o Edson contar essa coisa importante que ele está falando pro Ednael. Já contei. Já contou? Muito obrigado. Zirene, vem mais para cá um pouquinho. Bem, estamos no ano de 1500, certo? O dia é o dia 6 de março, tá? Então vamos começar dentro de uma sala um pouco escura, mal iluminada, tá? Tem apenas umas poucas velas acesas, 2 ou 3 velas. E aí tem uma pessoa debruçada sobre um pergaminho, tipo um pergaminho não, é um caderno, um livro velho. E aí essa pessoa estava lendo o que ela tinha acabado de escrever. debruçado. É, debruçado, tá? E aí, o que estava escrito era isso daqui. A médica tinha acabado de escrever isso daqui. Cidade de Porto, 6 de março de 2000 e... de 1500. Pensei que a gente acabava de viajar no tempo. Hoje é o dia mais triste da minha vida. Envergonhei-me. Envergonhei. Meus pais, envergonhei. Meu filho, envergonhei. Meu falecido marido. Todos descobriram o meu segredo. Era tudo o que eu temia. Meu garoto foi tirado de mim, mas mim mesmo ele queria olhar para mim. Não sei o que fazer por causa disso. Eu fui mandada embora do hospital onde eu trabalho. Talvez eu tivesse que me mudar. Ou ir para outra cidade. Sei lá. Meu desejo mesmo é de sumir no mundo. Eu não consigo parar de chorar. Vou caminhar um pouco para tentar pensar em outra coisa. Tá. Aí, quando ela terminou de reler isso, caiu umas gotinhas de lágrimas assim em cima do papel. E aí, o que foi que ela acabou de escrever aqui? Desculpa se verdade. Não, o que foi isso que ela escreveu? Uma carta.
Uma carta? Um diário. O que vocês acham que ele Pedaço acabou do de escrever? diário, Provavelmente seria o quê? Seria a última página do diário dela. Então, ela fechou o diário, assoprou as velas e resolveu dar uma volta por aí pela cidade, para tentar esquecer dos problemas. Essa daqui foi a nossa primeira cena. Ela particularmente não teve muitas decisões para tomar. Não sei o que foi. Não, professor, eu quero deitar aqui um pouquinho. E aí a gente vai para uma outra cena agora. Coincidentemente, uma cena numa taverna. O que é uma taverna? É como se fosse um bar, antigamente. Só que tem um bar, tem uma hospedagem, às vezes tem restaurante também. Né? Então essa taverna estava lá bastante festiva, estava tocando uma música. Deixa eu... Mãe, quando vai nascer para assistir? Deixa eu colocar uma música aqui bacana. Todo mundo. Achei. Tá tocando uma musiquinha lá nessa taverna. Deixa eu diminuir aqui um pouco. E aí as pessoas estão lá bebendo, festejando, dançando, tudo mais, se empolgando. E aí aparece duas pessoas conversando. Estão conversando aí como se fosse num bar, tranquilamente. E essas duas pessoas são duas pessoas amigas. Um cara grandão, grande mesmo, forte mesmo, alto, seus 2 metros de altura. Tava batendo papo com um cara que seria mais ou menos meio que um chefe dele. Ele já prestou alguns serviços para ele. Que era justamente uma conversa entre o nosso soldado Tomás e o navegador Fernão. E aí, tenta trocar. O que vocês falariam um pro outro se vocês estivessem numa taverna tomando um caneco de rum? Obviamente, ele tá lá com um caneco de rum, bebendo. Ele tem um tapa-olho no olho direito dele. E ele tava contando as histórias da última viagem que ele fez, que ele está em terra só faz umas 3 semanas, mais ou menos. Aí conta aí alguma coisa pra ele aí, como foi que ele matou o último, como é que ele conquistou e tal. E aí o nosso amigo soldado, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ele meio esquecido, né? Então, o que acontece? Eles estavam conversando lá, tá bom, não rolou nada nessa conversa, não tem problema. Ele tá lá contando como foi que ele bateu no último cara que tentou invadir. Tá contando a numeração aí, Wellington? Olha aí, dona Conceição, tá passando os números? Então, beleza. Quer dizer que a gente tá sendo registrado pro resto de nossas vidas aqui. Tá? Conversa vai, conversa vem e tal, tocando a música. Passando algumas garotas pra lá e pra cá. Eis que começa uma briga. Sempre tem uma briga no bar. Né? Só que aí é uma briga do lado de vocês. E aí os caras começam a brigar e tudo mais. E aí começa a voar cadeira, voar garrafa pra um lado, voar cadeira pro outro. E aí vocês vão querer se meter nessa briga ou vão continuar bebendo pra esquecer os problemas? Qualquer um de vocês, o que vocês fariam? Era a versão da Vai querer se meter na briga dos caras lá? Dá uns tiros pra cima. Uns tiros pra cima? Não. Não tinha arco, era uma espada, né? Era só no... Verdade. Naquela época eu acho que tinha aquelas pistolas de um tiro e as espingardas, que é um mosquete, na verdade. Não sei nem se existe a pistola na época. Então tá, já que vocês não tomaram nenhuma atitude, eis que voa uma cadeira na tua direção. E aí, tu tomou um susto e tu vai tentar se esquivar dessa cadeira. Faz o seguinte, joga... Quanto tu tem de destreza? 2 de destreza e de esporte.
Esporte fica em habilidades. Habilidades físicas. Aí tem armamento, armas de fogo, briga, condução, dissimulação e esporte. É o terceiro, de baixo para cima. Achou? Defesa. Vai embaixo disso. Ajuda ele aí, o Edson. Ô, João, você não olha, então. Tá passando. É aqui, olha, gente. Tem um. Quanto? Um? Vai lá, deixa ele jogar. Lembre-se que tu tem que tirar 8 ou mais nos dados. Quantos? Quais os números? 6. 6. Tudo 6? Não. São 3. 2, 3. Qual? 330? Ótimo. O 0 é o equivalente ao 10. Então é mais ou menos como se tu conseguisse se esquivar. Não se esquivou muito bem, mas se esquivou um pouco. Por favor, não vão deixar os dados cair nessas frestas aí. Então aí tu conseguiu tirar o teu corpo, só que a cadeira bateu na tua mão. E na hora que a cadeira caiu na tua mão, uma coisa caiu da tua mão também. Da tua mão não, caiu de dentro da tua manga. Um pedaço de papel. Entrega esse pedaço de papel lá pra ele. Na hora, pera aí, não precisa abrir. Caiu da tua mão, ou de dentro da tua mão, caiu esse pedaço de papel. E aí tu se lembrou, finalmente, que 2 semanas atrás, um garotinho tinha perguntado pelo Fernão se tu conhecia ele. E tu falou, claro que eu conheço o Fernão, eu falo com ele quase todos os dias lá na taverna. Aí o garotinho falou que tinha uma encomenda urgente pra ele. E tinha te entregado isso. Só que tu tinha esquecido de entregar pra ele. E agora que tu caiu o papel, finalmente tu lembraste da encomenda pra ele. E aí tu viste aí o que tu vai fazer? Vai ler, vai entregar pra ele e tá aí do teu lado. Então, faça a encomenda. Aí nisso, na hora da briga, até parou a música. Tá aí o papel pra ti. Agora veio atrás. Depois de 2 semanas ele te entregou isso. Lê pra ti. Mas certifique-se de que tu tá entendendo. Pra tu falar pra gente o que é A isso. mamãe. Tá bom, acabou a música, a briga continuou dentro do bar não, da taverna. E aí até que voou uma cadeira na direção do soldado, que ele conseguiu se esquivar, mas só que a cadeira bateu no braço dele. Do braço caiu um pedacinho de papel. E aí ele entregou pro navegador, Fernão. E aí quando ele entregou pro navegador, ele leu. E aí, o que é esse pedaço de papel que ele te entregou? Uma carta. É uma carta? É uma carta de quem? Pedro Álvares Cabral. E aí, o que diz nessa carta? Muitas coisas. Ela tá te ameaçando de morte. O que ela tá fazendo? Te convidando para passar férias em algum local. Também não. O que é? Eu acho que nem isso eu não vi. O que diz na carta? Não é nada. Você não continua, não? Ah, pode só o resumo dela, não precisa contar detalhes por detalhes. Ela começa falando sobre o quê? As lusas. O que é lusa? São as terras portuguesas. Quando o lanche estiver pronto, pode falar. Tá pronto? Pera aí, então bora só escutar essa carta aqui. Emerson, bora ver se tu... Bem, tu identificou, é uma carta, é verdade, é uma carta, não é um diário. Tá? E o que essa carta, quem é que escreveu essa carta? Pedro
Aham. E ele escreveu essa carta pra quem? Hein? O Fernão. Pro Fernão, né? E aí, essa carta, ela falava de quê? Ele tinha descobrido onde ele estava. Isso. Descobriu onde ele estava. E o que ela fazia pra ele? Um convite? Ele estava porque ele estava com 13 anos sem ter uma conversa, sem Encontrar com ele. sem se encontrar. Dá uma ajuda pra ele, vocês duas aí, essas vizinhas aí dele. O que o Pedro Álvares Cabral quer pro Fernão? Alguma sugestão? Ah, tá. Entendi. Então o que tu Ele entendeste? queria que Fernão comercializasse os índios e transportasse no navio dele. Então não tinha ninguém a menos que ninguém na confiança dele, além de Fernão, que tinha um navio que forçasse fazer esse transporte. Pra fazer parte. Quer ver? Me dá aqui essa carta. Eu vou ser aquela voz do... Sabe quando a pessoa pega a carta e começa a aparecer a voz de quem escreveu? Eu vou ser o Pedro Álvares Cabral. Aí o Pedro pega a carta, né? Aí aparece a voz do amigo dele. Lisboa, 22 de março de 1500. Meu caríssimo amigo Monsenhor Fernão. Primeiramente, peço, Dona Conceição, por favor, preste atenção, que eu vou perguntar para você e para quem você estiver atrapalhando. Primeiramente, peço seu perdão por essa carta tão urgente, mas apenas há poucas horas fiquei sabendo de sua localização aqui nas Terras Lusas. Terras Lusas são as terras portuguesas, ou seja, em Portugal. Uma esquadra composta por 13 naus, ou seja, o que é uma esquadra? É um grupo de... Uma esquadra, eu falei já isso para vocês. Um cardume é um grupo de peixes. Uma esquadrilha é um grupo de aviões. E uma esquadra é um grupo de... Hã? De quê? Uma alcateia é um grupo de lobos. E aí? Esquadra? Não? Ninguém? Grupo de carvalho. De quê? Carvalho. Chegou perto, mas não. É também um meio de transporte, mas não é a carruagem. Aham. A esquadra é um grupo de navios, isso mesmo. Composta por 13 naus. O que são naus? São as embarcações utilizadas na época, as caravelas. Está quase... continuando então. Uma esquadra composta por 13 naus está quase pronta para partir de Lisboa a daqui 2 semanas para comercializar com as Índias. E uma das caravelas precisa de um comandante experiente como navegador. E nenhum outro nome veio em minha mente senão o seu. Convoque uma tripulação... Presta atenção. Convoque uma tripulação de sua confiança e apresente-se nas docas de Lisboa antes de nossa partida. Por isso, largue este caneco de rum e venha logo para a capital. Despeço-me com calorosas saudações, Pedro Álvares Cabral. Entendeu? Tu também? Entendi. Então, o que foi que aconteceu aqui? Ele queria que o Fernão ajudasse ele. Que o Fernão comandasse o quê? Isso daí? Nau. Ou uma caravela, ou um navio, uma Ele queria embarcação. que ele Era o de único uma homem delas. confiável. Ele era uma de confiança. Mesmo que ele bebesse, ele confiava nele. É, porque ele era um cara experiente, já participou de muitas expedições marítimas, tá? Só que o que acontece? Pra mim? Passa aí pra ele. Então, vai. Oh, meu Deus do céu. Quando é que essa
carta foi escrita? Olha aí. 1500. E o dia e o mês? Dia 22 de março. 22 de março. Foi dia 22 de março de 1500. Tá. Então teve um erro de produção aí. Porque não era 22 de março, era para ter escrito 22 de abril. Tá? Considera aí como se fosse 22 de abril. Pode até corrigir. Riscar o março e botar abril. Só que a gente está em que dia? Aí no jogo. Vocês se lembram que dia nós estamos? Olha lá para ela colar, né? Fala aí. 6 de março de 1500. Ou seja, já passou quantos dias? De 22 de abril até... Oh, abril não, perdão pessoal, de novo. Era 22 de fevereiro. Errei de novo. É fevereiro pra botar aqui? É, fevereiro. De 22 de fevereiro para 6 de março, se passaram quantos dias? Alguém sabe? Contar os dedinhos? 22, 23... Lembrando que tem 28 dias. 11, 12, 13, 14, 15, 16 dias. E foi de 30 mesmo. 6 dias. 28. Ah, não. 28. São 28 dias. 14. 2, 3, 4, 5, 11 dias. Passaram-se 11 dias, né? 23, 24, 25, 26, 27, 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 dias. 12. Pois é. Passaram-se 12 dias. E ele ia viajar em quanto tempo depois que ele mandou a carta? Ele fala aí? Uma semana. 2 semanas. E quantos dias tem 2 semanas? 14. 14. 14 com 12, 23. Então quer dizer que ele está um pouco atrasado? Tá, ele está um pouco atrasado. Tá? Então bora encher o bucho, bora comer, bora lanchar. E a gente vai descobrir como é que ele vai fazer para chegar a tempo lá na viagem, né? Bem, continuemos então. Onde é que a gente parou? A carta, tu viste. Ah, sim, eu fiz a voz do Pedro Alves Cabral, né? A Beth tá atrasada. E aí tu concluiu que faltam 2 dias para sair. Tá, segura aí um pouco. Nessa hora, tem uma médica andando lá fora. Ninguém sabe quem é. E aí a médica tá passeando, tá triste com a vida dela e tudo mais. E de repente, tu enxerga uma taverna onde as pessoas param para beber um pouco, para se distrair, para esquecer seus problemas. E aí, o que tu acha disso? Se tu fosse uma médica, estivesse triste com aquele dia, tivesse dado uma volta para tentar se distrair. Entrava na resposta. Vai entrar na taverna então? Entraria. Então tá, tu entra na taverna. Cadê teu lá? Até nessa hora a briga já acabou, já tá todo mundo em paz, já fizeram as pazes novamente e tudo mais. Desenha meu carpinteiro. Vai desenhar um carpinteiro? Ah, é, se vocês quiserem, vocês podem desenhar os personagens de vocês. Ah, não agora, na casa de vocês. Tu não sabe desenhar, Desenha personagem de Noé. mas todo mundo sabe desenhar. Até o Dadá pode desenhar um padre dele. Entendeu? Ora. E aí, eis que o navegador Fernão sabe que precisa de uma tripulação. Mas só que ele só tem 2 dias para isso. Aonde que ele pode conseguir essa tripulação em soldado? A tripulação são as pessoas que trabalham no navio. Com quem? Aonde?
Pedro fica bravo. Só que já tem que chegar com a tripulação lá, né? Ou pelo menos uma parte dela. Então a gente tinha que conversar com soldado. Cada soldado tinha. Alguma ideia? Porque você já convidar o soldado. Ia convidar soldado, alguns amigos. Ele sabia de alguém, tá? Ele tá bêbado. Quando a gente tá bêbado, como é que a gente toma a decisão? A gente reflete, vamos tomar uma decisão mais inteligente. Ou então se a gente acha uma ideia. Ó, vamos fazer o seguinte, qual é o nível de inteligência aí do teu navegador? Olha aí na tua ficha. Inteligência. 3. 3. E deixa eu ver aqui. E a socialização? A socialização É. fica pra cá pra baixo. É, lá embaixo, habilidades sociais. Vê tu também, soldado. 1. Tá, 4 dados. Dá 4 dados aí pra ele. E tu, soldado? Qual a tua inteligência mais a tua socialização? A socialização fica lá nas habilidades, lá embaixo. É a penúltima. 1 em socialização? 2 em socialização e inteligência. Pra cá pra cima, eu acho. Inteligência é lá em cima. É o primeiro atributo. 2. Então tu tem 2 de inteligência e 2 de socialização? Certeza? É 2 de socialização? É isso mesmo aí, Dada? Não, é 3. Três. 3 de socialização? Tem 0. 0? E tá olhando 3 aonde, hein? Trato de animal. Trato com os animais? Tá, mas ele tem quanto de inteligência mesmo? 3, né? Ou é 2? Inteligência aqui em cima, eu acho. 2? Dá 2 dados. Passa pra lá. Sendo que vocês precisam tirar 8 para vocês terem muito sucesso. Joga com cuidado em cima do caderno que espalha menos. Eu acabo de falar para jogar em cima do caderno para espalhar menos. Vamos jogar em cima. 4, 1, 2 e 8. E 8. E tu? 1, 4. Vai jogar de novo? 2, Joga de novo aí. Os dois. 3. 3 e 6. E tu teve... 1, 7. 2, 4. Ah, mas espera aí, agora que eu me lembrei, cara. Desculpa. Tu tá bêbado. Então tu tem um dado a menos para jogar. Joga de novo aí. Com um dado a menos. 7, 4, 3. Tá. Então tá, vocês estavam bebendo lá numa boa, conversando, e aí tu percebe que tu precisa de uma tripulação urgentemente. E aí tu pergunta pro soldado se ele tem alguma ideia. Tu tem alguma ideia? Onde conseguir as pessoas? Não? Esquecido aí. Esquecido. Mas ele não tem nenhuma ideia. E tu também não tiveste nenhuma ideia. E aí o que acontece? Tu pergunta, caramba. Só que aí tu fala em voz alta, né? Mesmo com a musiquinha tocando. Ah, eu tirei a musiquinha. Meu quadro eu já desenhei. Mostra aí o teu quadro. Risquei. Olha aí, tá bacana até. Aqui, a cabeça. Isso é cabeça de quem já, cara? Desenho do carpinteiro. Então tava rolando a musiquinha lá na hora. Como tu não tiveste nenhuma ideia, nem o teu soldado lá. Aí tu fala assim mesmo, tá tocando a música, aí tu fala, caramba, onde é que eu vou conseguir uma tripulação para daqui a 2 dias?
Aí tinha um cara mais bêbado do que tu lá, um soluço já. Aí fala, por que não chama o pessoal daqui da taverna? E aí tu, pô, eu posso chamar o pessoal daqui da taverna. Aí nessa hora tu entraste lá na taverna, onde está todo mundo. Tu já encheu lá um caneco de alguma coisa para querer afogar tuas mágoas. E aí tu fala para todo mundo lá, quem tá a fim de viajar? Sei lá, não sei. Que frase tu usaria se tu fosse um navegador? Quem quer viajar comigo? Quem quer viajar comigo? Quem gostaria de me ajudar nesse instante? Quem quer ir pro outro lado do mundo? Quem quer conhecer o Brasil? Quem quer conhecer? Então tá, aí acontece que ele tá lá e tava porra e, pô cara, tu tem uma boa ideia. E aí tu acabou de entrar lá, tá acontecendo isso, tu queria se... Peraí, rapidinho, deixa eu ver um negócio aqui. Deu um erro aqui. E aí aconteceu que ele dá um grito pro bar lá, todo mundo ouvindo. Quem tá a fim de viajar pra conhecer o mundo? E aí aparece um monte de porre lá. Eu. E nessa hora, quem é que tava bebendo lá no bar também, na taverna? Soldado? Um carpinteiro e um ferreiro. Os dois amigos que estavam curtindo. Mas tava bebendo leite, rapaz. Você já fez logo na bebida alcoólica. Tava bebendo Tava bebendo leite e o ferreiro tava bebendo suco de, sei lá, de quem que tava bebendo? Suco de abacate lá. E aí vocês escutaram alguém convidando vocês para viajar. O que vocês acham de fazer uma viagem? Eu gostaria. Ia gostar. Convida aí então teu amigo. Bora junto, tô contigo. Não, tem que convidar o teu amigo ali, ó. Ferreiro. Bora lá, irmão. Bora lá, irmão. Bora lá, irmão. E aí nessa hora, tu escutaste também esse convite, aí tu tava triste, tava querendo sumir no mundo. E aí o que tu vai falar? E aí, meu amigo, será que eu posso viajar com vocês também? Só que o que aconteceu? Não, Ela é uma mulher, não pode me tribunal, né? pode dar azar. Então tu vai perguntar pra ela, né? Por que eu deveria levar uma mulher? Pergunta! Por que eu deveria levar uma mulher? Se alguém estiver doente, eu posso ajudar, eu sou médica. Ih, onde é que tu vai arranjar outro médico? Já tava com a resposta na ponta da língua. Tu tá porra mesmo? Então bora. Depois tu pensa nisso. E aí aconteceu, todo mundo se juntou contigo. O pessoal foi, cada um foi tentar pegar uma carruagem, um cavalo. Falou, então olha isso, agora tu explicou lá pra ele, tudinho, o que eles têm que fazer e tudo mais. E aí todo mundo foi saindo da taverna. Foi saindo da taverna pra ir atrás das coisas, pra ir acompanhando vocês. E na hora que vocês estavam saindo da taverna, tinha alguém lá. Passa isso aqui pro nosso trovador. Professor, não passa pra Que lá. estava cantando. Estava declamando. A bebê que ele não tá cantando, né? O que é isso, bebê? Para todos nós. É um poema, né? Seja sem vergonha. Precisa onde? De primavera. Ele apareceu em seu Ele apareceu em seu garanhão. Garanhão é um cavalo grande, forte, de batalha. E
você tem que falar com Josué. melodia, entendeu? Com melodia. Tipo, Como se, recitando, ou cantando, inventa aí um ritmo de música. O meu tem um ainda por Vai, desde o início, presta atenção, Jantos. Não, sou Vamos lá. saudade do meu amigo. Não sei. Não. Vai, cantarolando. Saudade do meu amigo. Isso eu não vou falar. Tá lá com o teu instrumento de corda. Primavera. Ele apareceu em seu garanhão. Mil juras o meu amigo fizeram e conquistou todo o meu coração. Ó, prestem atenção que eu vou perguntar pra vocês o que é isso. Continua. Mas a guerra convocou meu herói e ele partiu para defender Portugal. Sua partida até hoje dói. Dói. Minha rosa que destinou mal. Que Destinou destino. mal. Que destino mal. Tá aí, não. Então, destino. Destinou é com o no final depois do ó. Mantenha planícies, Quê? Deste reino, meu amor se foi, nunca mais voltou. Quero apertar em meus seios. Aquele amigo que me encontrou. Então tá. Aí ela tava cantarolando lá na porta isso daqui, né? Isso aqui seria o que então? Poema, uma cantiga. Então a voz mais bonita que vocês já ouviram na vida de vocês, estava, no caso, não na porta, né? Estava lá no bar cantando, tá tocando instrumento e cantando. Foi numa linda manhã, primavera, que apareceu em seu garanhão. Mil juras o meu amigo fizera e conquistou todo o meu coração. Mas a guerra convocou meu herói e ele partiu para defender Portugal. Sua partida até hoje dói. Minhas rosas, que destino mau. Montes e planícies deste reino, meu amor se foi e nunca mais voltou. Quero apertar em meu seio aquele amigo que me encantou. E aí ela estava cantando, cantarolando. Isso daqui, pessoal, é o que vocês vão aprender futuramente nas aulas de literatura como cantiga de amigo. Mas me diz uma coisa, esse cara ele é só amigo dela, será? Ou será que é alguma coisa a mais? Acho que é mais. Que conquistou o coração dela. Conquistou o coração dela. É mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar que... Mas só que mesmo assim o nome é cantiga de amigo. Por quê? Porque a voz é uma voz de mulher. É uma mulher que não está ainda comprometida. Tá? Então ela chama o cara. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que uma pessoa... Que a nossa trovadora aqui, né? Que é a Eusirene. Vamos imaginar que ela goste de um rapaz. E que o nome dele seja... Eu não vou falar o nome de uma pessoa, vou inventar o nome de uma comida aqui. Só para vocês não imaginarem o nome de ninguém, não. Vamos imaginar que o nome dessa pessoa seja nhoque. Então... É Nokia. Já tá entregando a menina. Eu tô falando, vou usar o nome de uma comida para ninguém imaginar o nome. E aí, ela gosta do nhoque, todo mundo gosta, sabe que ela gosta de nhoque? Não, mostra um pouquinho dele. Não, de comida, eu tô falando de comida, de nhoque, feijão, arroz, nhoque, macarrão. Então, você tá pensando o nome de uma pessoa, isso? É? A gente nem tá falando. Oi? A gente nem tá falando. É, ele nem tá falando. Tá E aí, toda vez que ela pula na rabeta pra conversar com a Beth, aí ela faz aquela carinha. Aí eu olho pra lá e ela só tá botando a mão na boca assim. Aí eu... Nossa, aquela menina
tá falando, né? E aí de que ele tá falando? Aí, sei lá, aí a Beth fala, ah, não, professor, tá falando de nhoque aqui. Aí eu, tu tá namorando nhoque, né? Aí o que ela vai responder pra mim? Ou responder pra mãe dela, ou pros tios, ou pro pai. Ela fala, não, professor, não, papai, não, mamãe. Eu não, o nhoque não é meu namorado. Ele é só o meu amigo. Ah, então a gente sabe que o nhoque não é o namorado dela. O nhoque é só o amigo dela. Apesar de que nhoque é nome de comida, tá? Não fiquem pensando no nome de gente, não. Pega aqui a tua canção. E aí, o que acontece? Lembrou de nhoque, né? Eu não como nhoque desde que eu era criança. Oi? A bebê não come nhoca desde que eu era. Tá, continuando. E aí o nosso trovador estava lá cantarolando, vendo todo mundo sair da taverna para ir em direção a Lisboa, né? Para pegar o navio. Junto com o ferreiro, estava indo o ferreiro, o ferreiro, o carpinteiro, uma médica, o navegador, um soldado. E o trovador estava só cantando. Só que aí, na hora que tu estava cantando lá, cantando uma cantiga de amigo, lá, eis que surge na porta da taverna, de uma das portas, né? Vamos imaginar que é uma taverna grande, tem várias portas. E aí surgiu um cara com uma espada na mão. Uma espada na mão, falando, cadê aquele trovador? Eu sei que ele dormiu com a minha mulher. Eu mato ele hoje. Qual é o nome do trovador? Não é João, alguma coisa? É João, né? É o João, né? Cadê aquele trovador João? João Rogito. E aí tu viu todo mundo saindo pela outra porta para ir pra viagem, né? João Paulo. Que iam pra onde? Iam viajar para as Índias. E aí tu viu que tu tava jurado de morte agora lá naquela cidade, porque eu acho que tu tem uma má reputação, não tem? Tem, má reputação. Uma má reputação aí, não tem na tua ficha? Uma reputação ruim? De que tu não respeita a mulher dos outros, não é isso? Tô sabendo? Desvantagens? Desvantagens? Lá no meio da ficha. Desvantagem, só que não tá escrito o nome, isso foi marcado aqui. Ah, tá, vem aqui, tem sim. Aqui, ó, má reputação. Má reputação, olha só. Que coisa feia, trovador. Não respeita a mulher do próximo. Isso é o que? O 10º mandamento, né? Olha, já começou. Já vai querer falar de nhoque aqui. A gente acabou de lanchar, acabou de merendar. É, falar sério. O que tu vai fazer, trovador? Tu vai puxar uma faquinha pra brigar com o homem ou tu vai te embora com o resto da galera? Ficar no navio, tem jeito hoje. Então tá, o cara chegou com a espada. Como é que é naquele filme? Do cara sacudindo a faca assim, eu te pego, cabra safado. No Alto da Compadecida, tu já assistiu? Do João Grilo. Ah, tá, eu também. Então, apareceu o cara, eu te pego, cabra safado, eu te pego. E aí, eis que veio correndo lá de dentro também o trovador. E foi todo mundo em direção a... Qual é o nome da capital de Portugal? Vocês estavam na cidade do Porto. Oi? Qual é o nome da capital de Portugal, pessoal? Lisboa. Ah, droga, eu dei spoiler. Tava lá na carta dele escrito, né? Tava ou não tava? O que é Lisboa? É? Tá. Uhum. É de onde vai sair a esquadra. Só que qual é a distância de Porto, da cidade do Porto para Lisboa? Eu sei. Eu não sei, mas eu vou inventar. Porque eu sou mestre do jogo, como dizem, né, o narrador. Fica a 100 km de distância. Vocês sabem qual é a distância de 100 km? É mais ou menos o quê? De Corradinho até Breves. Mais ou menos isso, né? Um pouco menos do que Corradinho até Abaetetuba. Olha, carpinteiro.
Olha, rapaz, tá até com centro de utilidade dele. Tanque. Só que qual é a velocidade de um cavalo, galera? 50 km por hora. 50 km por hora? Tá legal. Vamos imaginar então que o cavalo consiga correr a 50 km por hora. Vocês saindo lá da cidade do Porto, quanto tempo vocês vão levar até chegar em Lisboa? Correndo a 50 km por hora? 2 horas. Como é que o João Batista falou que vocês não estavam saindo bem nos cálculos? Era a Beth que estudava. Hein, Beth? Estudei um dia, 2 dias. Era a Beth que estudava quilômetro. Um dia, uma semana, 2 semanas. E o tempo? Olha, Sim, 10 não. Uma semana. Mas se o cavalo corresse... E se o cavalo corresse... Corresse não, ele fosse só trotando. Pocotó, 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 minha aguinha, pocotó, 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 pocotó. A 25 km por hora. Quantos quilômetros? Quanto tempo a gente ia levar até chegar a 4 Lisboa? horas. 4 horas de viagem, né? Então vocês só passaram na casa de vocês rápido. A médica pegou só a maleta de viagem. Pegou a maleta de médica dela, pegou o diário dela, porque não podia deixar o diário para trás, né? Você sabe, o diário é um instrumento muito importante para guardar suas lembranças, para extravasar um pouco, para desabafar. E porque também tinha um segredo muito vergonhoso nesse diário. Qual era o segredo dela? O que foi que fez ela perder o filho? O que foi que fez ela envergonhar toda a família dela? Sim. Porque é um segredo, né? Se não todo mundo soubesse. Mas ela sabe qual é esse segredo. Não sabe? Tá. Então. Ela vai contar assim. Não, não pode ser. Tu vai ter que pegar o diário dela e ler. Se é que o teu carpinteiro aprendeu a ler. Bem, passaram-se aí 4 horas de viagem. Finalmente as pessoas foram chegando na cidade do Porto. Não, perdão, na cidade de Lisboa. No mesmo dia. Tá? Chegando lá, vocês foram até o cais, onde sairia os barcos. E quando chegaram lá, vocês viram várias pessoas. Está lá o porto, né? De onde vão sair as caravelas. E aí vocês viram milhares de pessoas andando por lá, carregando as caravelas, levando barris com água, comida, muita comida infinita, bagagens, madeiras e tudo mais. Oi? Você quer dormir, Não tô falando nada. Eu tô falando. Tô caladinha aqui. Tá bom, dona Conce, bora participar aqui então. Eu tô botando calma. Já apareceu. Tu também passaste na tua casa, pegaste lá teus instrumentos de ferreiro, pegou teu martelão lá, batalha para levar nessa viagem. E aí vocês descobriram o quê? Quando chegamos lá no porto, o navegador encontrou com o Pedro Álvares Cabral, Pedro, como ele chamava. E aí tu chegaste lá com o Pedro Álvares Cabral, sendo que tu vai se lembrar que o Pedro Álvares Cabral está fazendo a 2ª viagem de Portugal para as Índias. Porque um pouco antes, um cara chamado, um time de futebol, fez essa viagem antes. Qual é o nome desse time de futebol do Rio de Janeiro? Que homenageou esse grande navegador que foi o primeiro a chegar nas Índias. Hein? É só lembrar do mascote. Qual é o mascote? É o navegador. Eu sei qual é. Vasco. Uhum. Da Gama. Vasco da Gama foi o primeiro navegador a chegar nas Índias. Ele conseguiu atravessar o Cabo das Tormentas. E aí vocês sabem como é que é, né? Passou um, passou 1000. Já sabiam, já descobriram qual era a passagem por lá pelo Cabo das Tormentas, que é lá no sul da África. E vieram a ser o Cabo da Boa Esperança, foi como ele batizou agora o nome. E aí todo mundo está se juntando para viagem, sendo que a gente precisa de quê nessa viagem também? O que é que está faltando para a viagem? Um padre. Como é que esse padre é?
Baixo. Alto. Não, menina. Tá cheio. Baixo. Puxudinho. Buchudinho, porque ele é buchudo. Ah, porque ele é Pode muito ser. guloso. Isso, Ela guloso. regula o... Ele é guloso. Esse padrinho de Eu estrela. ia fazer o que tu tá pensando. Eu Claro. Então dá na revista lá. Falaram que tinha o corpo do cara. E Ele aí, tem um lado do olho de título. outro no- Qual é o bebê? Trovador. Trovador? Deve um tapa. Mentira. o trovador veio fugido de lá porque Ainda não tem no tempo da ouvido dele. ele tava querendo, ele tava abusando. Mentira, padre. tava enrolado. Dá trocadinho. Que é seu padre? Cadê que eu dei? Olha, padre, que me fiz. O padre dele. Enfim, quem aqui ainda não entrou na nossa história? O padre e a escritura, rapaz. Como é que a gente vai colocar uma escritora aqui nessa barra? Tá todo mundo se organizando, conversa vai, conversa vem. Eis que o Pedro Cabral pergunta pro navegador: Portes bem, meu amigo? É igual, não sei fazer sotaque de português, que coisa horrorosa. Pergunta pra ti: tens algum escritor na tua armada, na tua tripulação? Não. Não tem um escritor? Ainda não. Rapaz, mas eu trouxe um comigo mais responsável que eu conheço aqui. O nome dele é Pero Vaz de Caminha. Ele é um cara muito da minha confiança. Então tu tens que arranjar qualquer pessoa que escreva aí na tua tripulação para que você possa registrar os ocorridos dentro do barco. Então você vai ter que correr atrás de alguém. Bem, deixa eu ir aqui. Essa daqui. Ah, eu tenho mais um segredo de estado aqui. Nós estamos indo, presta atenção todo mundo aqui agora, por favor. Nós estamos indo fazer uma viagem para as Índias. A gente vai dar a volta no continente africano, certo? Daqui é a Europa e daqui é a África. A gente vai dar a volta na África e chegar nas Índias, tá? Só que, segundo informações de nossos espiões, do outro lado do Oceano Atlântico, a Terra, os espanhóis teriam descoberto novas ilhas, novas terras do lado de lá. Então, em segredo, nós vamos atravessar o oceano para confirmar e tomar posse dessas terras, e depois disso nós seguiremos nossa viagem para as Índias, sendo que ninguém pode ficar sabendo disso, pois a história irá registrar que foi um descobrimento acidental, se essas terras realmente existem. Tudo bem? Tudo. Tá legal. Pode procurar uma pessoa que escreva para ti. Onde é que tu vai querer procurar numa cidade alguém que saiba escrever? Sendo que imagina que no ano 1500... O que ela Na frequenta? cidade que eu vou procurar na cidade de Lisboa, Isso, em Lisboa. Manuela. Uma Manuela. Mas tu vai ter que procurar uma pessoa. Vamos fazer o seguinte, então. Quem é que tá contigo, assim, uma pessoa de confiança aí? De repente, até alguém que tu conheceu durante a viagem. A médica. Médica. Tudo bem, olha só, continuando aqui. Vocês ficaram sabendo, depois de 4 horas de viagem, da cidade do Porto até a cidade de Lisboa, vocês chegaram lá, o navegador foi encontrar com Pedro Álvares Cabral, ele explicou como é que vai ser a viagem, apesar de todo o atraso, mas já tinha lá, estava bem abastecida a caravela de vocês. E aí vocês precisavam de uma pessoa Não, cara, tá bom, de uma pessoa que soubesse escrever, para ser o escrivão do navio, né? Da caravela. E aí vocês se lembraram que tinha uma escritora que tinha algum certo sucesso, uma certa fama, e apesar de ser mulher, né? Mas já tinha uma mulher médica, porque não poderia ter uma mulher escritora na caravela, certo? E aí vocês resolveram procurar por ela. Eu não vou ler.
Tá, tu não precisa ler. Só um pouquinho, peraí. E é o que acontece. Nessa hora, vocês começam a perguntar por aí. Ficou a médica de correr atrás dela. E aí ela começou a perguntar e alguém te falou que essa escritora, ela estava morando numa casinha lá no final de uma rua, que era uma rua um pouco deserta, que as casas ficavam geralmente viradas para o outro lado, tinha pouco movimento. E aí alguém apontou para uma casa lá no final da rua. E aí tu vai chegar até lá na casa. Então tá, tu foste andando, escutando só o barulho dos teus passos. Toque, 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 toque. Só que aí tu começa a ouvir algum barulho vindo de lá. Aí tu vai ouvindo os passos, toque, 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 algum ruído vindo da casa. E aí tu percebe que esse ruído já estava virando gritos. Gritos, gritos. E aí quando tu olha pela janela, tu vê um cara com o braço levantado assim, e descendo, e batendo, e maltratando, e gritando. E aí quando tu foi se aproximando mais um pouquinho, tu percebe que estava reclamando do jantar dele, que ainda não estava pronto. Porque alguém estava fazendo alguma coisa, eu devia estar lendo, ou estava fazendo alguma coisa que não era o jantar dele. E por isso o jantar não tinha ficado pronto, talvez tivesse queimado, que não estava entendendo direito. E aí tu vai chegando mais perto, tu percebe que era uma mulher de seus aproximadamente uns 20 e tantos, 30 e poucos anos de idade, que acaba saindo de lá correndo e aos prantos daquela casa. E aí ela passa pelo portão, bate ele atrás dela e vai correndo para passar por ti. Tu vai tentar falar alguma coisa com ela? Eu vou deixar ele sair de perto dela. Não, ele ficou na casa lá. Tá, deixando. Aí eu ia chegar próximo dela e ia falar, boa noite, moça. Desculpe, aqui nessa casa mora uma escritora Manuela, que chama Manuela. Tu é a Manuela, o que tu vai responder? Tô aqui. Ela te parou na rua, tu tava apanhando do teu marido lá, tava sendo espancada por ele. E aí alguém parou para perguntar onde é que era a tua casa. O que tu falaria para essa pessoa? Tu abraçaria ela chorando, se jogaria aos seus pés, responderia, batia nela. O que tu falaria? O que tu responderia para ela? Se uma pessoa falasse isso. Ela perguntou se era naquela casa que morava uma Manuela. E aí você disse... Pronto, é a casa dela, da Manuela, da tal escritora. Mesmo sabendo que era tua, Manuela, não vai dizer sou eu. Sou eu. Então, estamos com uma viagem para fazer. E o comandante o navegador está precisando de uma escritora. Você aceitaria ir conosco essa viagem? Sim. Então vamos atrasar. E já vão partir no outro dia. Então pronto, conseguiram juntar toda a tripulação. E o padre? Vocês armaram tudo isso. Ah, ainda tem um padre, né? O padre já está na igreja. Eis que o padre estava na igreja. O padre, ele é um rapaz guloso. Ele tem alguma desvantagem aí? Não, né? Ele não tem nenhuma desvantagem, né? De má reputação, de coisa. Não, tudo bem. E aí, conversa vai, conversa vem, vocês precisam de um padre. Tá? Quem de vocês se habilitaria para ir atrás do Deixa a padre? médica fora disso. O trovador? Não. O ferreiro? Podia ser Eu lembro que a médica, o vício dela era preguiça, ó. A troca dele. Tu é preguiçosa.
E o do Eu não podia ser o carpinteiro? carpinteiro correr atrás do padre, porque ele que só faz isso aí, né? Ah, o carpinteiro, qual é o teu defeito lá, o teu vício? Meu vi? Bruxaria. Que? Bruxaria. Aí Ah, o tá. carpinteiro do choro. E tuas desvantagens, quais são? Desvantagem, esquecimento. Não dá pra dar do padre. Esquecimento. Então tá, tu chegou lá na capela do bairro. Sentou. E aí nessa capela, tu tinha esquecido o que tu tinha ido fazer lá. Tu tava procurando um padre. Mas já que tu tava lá na capela, tu resolveu o quê? Se Confessar. confessar. E aí tu chegaste lá na casinha. E aí tu vai falar o quê? O que tu fala pro padre quando tu se ajoelha? Beiça, pai. Padre, eu pequei. Quero confessar. E aí o que tu vai falar pro rapaz lá que tá querendo se confessar pra ti? O que tu pergunta pra ele? Muito pecado. É. Pergunta aí, padre. Bebi muita noite. E tu se esqueceu dos teus pecados? Bebi muita noite, padre. Estou indo. Eu pequei. Tu bebeu tanto que tu esqueceu dos teus pecados. Só tem beberrão aqui, né? Eu não vou poder postar Ah, isso. não é isso. Já tomou assim uma caneca. Eu tava com uma caneca. E eu, graças. Tá, e o que aconteceu? Quais são os teus pecados? É, fala e confessa aí pro padre. Os pecados do carpinteiro, né? O teu. Os pecados do Orar, João fazer Pedro, é? Não, desejar. Oi? Ele foi, ia falar que tinha saído depois da desse. Tu traíste ela antes dela morrer. Aí minha esposa que ela morreu. E ela foi inocente, E ela coitada. foi E agora, cara? Manda, qual é a penitência dele? O que ele vai ter que fazer para absolver os pecados dele? Manda ele rezar e o quê? Mas vim ver na Ave Maria, não sei, Pai Nosso. Ah! Uns 30, uns 50. 40, Pai Nosso. O que tu acha que ele tinha que fazer para ser perdoado pelos seus pecados? Só um? 40 Pai Nosso? Foi, eu rezei. E aí na hora que ele falou para tu rezar 40 Pai Nosso, qual é mesmo? Ah, teu defeito é esquecimento, né? Aí ele lembra que tem a viagem, né? Só que aí tu lembrou, na hora que tu falou 40 Pai Nosso te deu uma fraqueza, assim, que tu até lembrou o que tu tinha ido fazer lá. Tu precisava de um padre para viajar. E aí tu precisa convidar ele, né, cara? Aí Padre, a gente precisa de um padre. Aí daí Padre, a gente perdeu um padre, nós estamos numa viagem para ir para Lisboa. Não, em Lisboa vocês já estão, vocês vão para as Índias. Nós precisamos, nós estamos numa viagem para as Índias, você aceitaria com nós? Tu aceitaria largar assim tudo de boa? Rápido? o meu padre é gostei. Promete que tem comida na viagem. Pode se desculpar aqui. Vai, faz o seguinte então, faz um teste aí de manipulação mais persuasão. Qual é a tua manipulação? A minha? É. Abaixo de 300. Aparece lá. 300. 2 de manipulação e persuasão lá embaixo, nas habilidades sociais. 0. 0? Então joga só um dado. Tem que tirar 8 ou mais, vai lá. 4. 4. Aí tu convidou o padre disse não. Fala lá pra ele. Não, não vou não, tu é doido, né? E aí tu olha pra tua cintura. Aí, poxa, ele não vai, mas a gente precisa de um padre. E o que tem na tua cintura? Martelo, machado. É o jeito, cara. Achar. Convence ele logo.
Fala aí pra ele o que tu vai fazer. O senhor vai? O Senhor vai, o Senhor morre. Ai, me desculpa. Nós precisamos muito, Senhor. O Senhor me perdoa. E aí te mostrou um machado. E aí pediu perdão pelo pelo pecado dele, que tá te convidando para ir. Obrigado para embarcação. E aí tu vai lutar contra ele? Vai jogar água benta nele? Ou tu vai com ele? Tu vai? E foi convincente agora? Dá para ir na viagem? Dá. Então pronto. O padre resolveu ir com todo mundo. E aí eis que Vai morrer. finalmente chegou o dia 8 de março. Todas as 13 caravelas partem de Portugal, de Lisboa. 1.500 pessoas em 13 caravelas para atravessar o Oceano Atlântico. Esse daqui é o nosso primeiro dia, certo? Eu vou dar para vocês, tem lá a parte de experiência, certo? Todo mundo vai ganhar 5 pontos de experiência, com exceção da Elizabeth, do Kerberson e do Dinael, que eles fizeram a fala mesmo dos seus personagens. Eles ganham 6 pontinhos. O restante fica com 5. Experiência. Isso não quer dizer que vocês possam aumentar essa experiência mais pra frente. Tá? Aqui? É, aí mesmo. Bota pra frente. Quem é, professor? É só de 3? É, e o restante bota 5 pontos. É, aí. Onde é? Lá aqui. Na frente, Vão em paz e que o Senhor nos acompanhe. Pessoal, olha só, quando eu jogava RPG com meus amigos, eles gostavam de desenhar mesmo o próprio personagem. Então vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer um desenho. Ah, já fez? Me dá aí. Eu já fiz também. Mas tem cara. Eu já fiz. Fiz. E? Ah, não quer tirar então deixa aí, depois tu me entrega. Rasgar. Então tá, depois vocês me dão pra eu ler. Aqui você. Ah, formatei, aí o vírus vai embora. Só que se ele colocar, por exemplo, no mesmo Não mostra computador. pra ninguém. Tá. Você bota no mesmo computador.